Olá, amigos, que Deus abençoe a todos nesta manhã de quinta-feira. Nós damos início a mais um devocional à boa parte e eu peço a todos que, se possível, se inscrevam em nosso canal, deixe seu comentário, compartilhe, se de alguma forma te ajudar, compartilhe esse devocional com os seus amigos. E no devocional de hoje, nós vamos tratar do seguinte assunto: o pecado que é darmos mais valor às coisas do que às pessoas. E nós vamos ler dois textos. O primeiro deles, Mateus, capítulo 8, versículo 28. Abra aí a sua Bíblia, vamos ler juntos, se possível. Mateus 8, versículo 28. Quando Jesus chegou ao outro lado, a província dos Gadarenos, foram ao seu encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros. Eram tão agressivos que ninguém podia passar por aquele caminho. E de repente gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Não muito longe dele estava pastando uma grande manada de porcos. Então os demônios imploravam a Jesus: Se nos expulsa, permite-nos entrar naquela manada de porcos. E Jesus lhe disse: Ide. Assim que saíram, entraram nos porcos. De repente, toda a manada correu em disparada e atirou-se violentamente, precipício abaixo, em direção ao mar, e nas águas pereceram. Aqueles que cuidavam dos porcos fugiram, foram para a cidade e contaram tudo, inclusive o que ocorrera com os endemoniados. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e assim que o viram, suplicaram-lhe que se retirasse da sua região. Muito bem, agora vamos lá em Atos 16. Atos capítulo 16, versículo 16 também. Vamos ler este texto e depois vamos entender o que ambos têm em comum. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. Desta forma, ela arrecadava muito dinheiro para os seus senhores por meio de adivinhações. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente, Paulo irritou-se com aquela atitude e, dirigindo-se ao espírito, o repreendeu, exclamando: Ordeno a ti em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, naquele mesmo instante, saiu. Percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Vamos então a algumas semelhanças dessas duas histórias. Primeiro, em ambas, nós encontramos pessoas que estavam endemoniadas e, consequentemente, sofrendo, sendo libertas pelo Senhor Jesus. Esta é a primeira semelhança. Segunda semelhança de ambas as histórias. Após a libertação dessas pessoas, houve prejuízo financeiro. Primeiro, os porcos que foram destruídos após os demônios os possuírem e os precipitarem. E depois, aquela moça que foi liberta, ela era um instrumento de arrecadação. E uma vez sendo liberta, ela parou com essas adivinhações e isso prejudicou o negócio deles. E a terceira semelhança. Em ambos os casos, as pessoas envolvidas, elas ficaram revoltadas com a libertação daquelas pessoas. Pois, como eu acabei de dizer,
o negócio, o lucro, foi comprometido com a libertação daquelas almas. E aqui nós temos uma triste realidade. Para os donos dos porcos, os criadores dos porcos, e também para os senhores daquela escrava, a libertação deles foi motivo de tristeza e não de alegria. Poxa vida, eles deveriam ficar contentes. Poxa, essas pessoas foram libertas, elas foram livres de todo o mal. A cidade, todos deveriam estar em festa. Mas na verdade eles estavam revoltados porque o negócio financeiro deles foi comprometido. Como nós falamos no início do devocional, o grande pecado é valorizar mais as coisas do que as pessoas. Expulsaram Jesus da cidade, prenderam Paulo e Silas. Veja que crueldade. Só que isso não está muito distante de nós, não. Isso se repete todo santo dia na nossa vida. Quantas não são as vezes que priorizamos o material, o financeiro, e deixamos de lado as pessoas? É aquele pai que só pensa em trabalhar e deixa a sua família de lado, deixa os seus filhos de lado. É aquele marido que só pensa em trabalhar, em ganhar dinheiro e deixa a sua esposa de lado. É aquele filho que, de tão envolvido que está com um videogame, com um celular, com uma rede social, que já não dá atenção aos seus pais. Veja que isso é mais comum do que a gente imagina. Desde que o mundo é mundo, infelizmente, nós valorizamos mais as coisas do que as pessoas. Nós acabamos, muitas das vezes, por amar as coisas e usar as pessoas. É assim que a humanidade tem conduzido a sua vida. E por isso tanto sofrimento, por isso tanta dor. Sem contar que muitos usam as pessoas como degraus para atingir o seu sucesso. Então eu trago com esse devocional uma grande reflexão. O que nós temos valorizado mais? As coisas ou as pessoas? Pois o Senhor Jesus, ele nos deu um mandamento que resume toda a lei. Amar o Senhor Deus acima de tudo e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Devemos usar as coisas, mas devemos amar as pessoas. Eu quero orar, como nós temos feito todos os dias no devocional, para que Deus nos ajude a nos tornarmos pessoas melhores, pois a palavra dele, quando é liberada, ela nos exorta, ela nos edifica e ela nos conforma à imagem do seu Filho. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus, nos achegamos a Ti nesta manhã de quinta-feira, com temor e tremor, reconhecendo a Tua soberania, a Tua grandeza, a Tua santidade, a Tua justiça, o Teu amor, a Tua pureza. Tu és tão puro de olhos, Senhor, que não podes contemplar o mal. E em nós não existe outra coisa senão o que é mal. E sabemos, Pai, que se não fosse Cristo, não poderíamos nos aproximar de Ti. Louvado seja o Teu santo nome por nos receber em Tua presença. Ó Pai, perdoa-nos pelas vezes que usamos as pessoas e amamos as coisas. Pelas vezes que tivemos comportamentos parecidos com o dos donos dos porcos ou como os senhores daquela escrava. Pelas vezes que nós priorizamos, meu Pai, o material e desprezamos as pessoas. Tem misericórdia de nós. Ensina-nos a amar
ensina-nos a amar o próximo como a nós mesmos, pois foi isso que o Senhor fez quando pisou neste mundo. O Senhor amou. O Senhor amou. Na verdade, o Senhor não ama, o Senhor é o próprio amor. Ensina-nos, ó Pai. Essa é a minha oração no devocional de hoje. Ensina-nos a amar as pessoas e usar as coisas, e não o contrário. Pai, eu te entrego a minha vida e a vida de cada amigo e irmão que ora conosco neste momento. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Lembre-se, coisas foram feitas para usarmos. Pessoas foram feitas para amarmos.